Olá, boa tarde. Cá estamos. Uh, Como combinado, 16 horas. Estamos aqui para podermos de facto partilhar um pouco. Portanto, sejam bem-vindos, Marcos, Jesse, Man Santos, John Winner. Cá estamos de novo. Ok, e já sabem as regras. Não deixem de fazer questões, não deixem de farem as experiências que possam estar a ter, que possam estar a viver. Nós hoje vamos ter aqui convidados interessantes, pois é, realmente é uma boa questão e queremos de facto fazer com que seja um momento interessante para todos nós, colher conhecimentos novos. Eu vou ter aqui, vai se juntar a nós, vou ter também o Mandela Barros, vou ter o Ângelo Gama, todos eles pessoas muito ligadas ao mundo das TICs, das telecomunicações, que têm estado a trabalhar nos últimos anos com frequência no desenvolvimento disto que é no Angola, e certamente que é crítico para nós termos um país, termos uma sociedade, termos empresas cada vez mais competitivas para com o mundo, porque hoje o mundo não tem fronteiras, o mundo atravessa barreiras, portanto não há restrições até onde é que fica o mundo. Portanto, se o mundo antes podia ser dito que era apenas uma parte do país, já não é. O mundo já não é a gaiola, o mundo não são apenas os colegas que nós conhecemos, e o mundo começa para nós sempre com lembranças de Angola. Bem-vinda, Filiberto. Tive que tentar aqui com o fone porque o laptop não está a funcionar. Acho que a nossa sociedade digital tem muito a evoluir. Bem, esse é o nosso desafio. A Filiberto Azuis, que é hoje, para além de ser minha host por um lado, mas também minha convidada por outro, tanto é alguém que também já conheço, já trabalhamos em muitas frentes e muita diversidade, e sei que tem estado a caminhar em várias galgadas, vários desafios. É a CTO da MSLcom, então nada melhor do que uma mulher, porque o nosso hino chama por essa potência, essa força feminina sempre, e o momento também que nós vivemos, que é o renascer de um novo normal, acaba por também ser associado ao renascer, ao novo. E este mundo hoje já não tem barreiras, já não tem restrições, não que um dia tivesse antes, mas menos do que antes. Quem hoje está a viver na China pode estar a trabalhar em Angola virtualmente, como quem já está a trabalhar virtualmente. Então nós hoje vamos falar sobre o papel das operadoras de telecomunicações, e os meus convidados vão poder aqui partilhar a sua perspectiva, a sua experiência ao longo de todo esse processo, daquilo que, como Angola, poderemos. Temos aqui já 22 pessoas que vieram exatamente para poder ouvir e perceber toda esta experiência digital. Eu aproveito já para dar aqui um abraço, como pode sentir. As minhas mãos estão aqui atrás depois, mas o corpo pode não sentir, mas entende? É o novo mundo virtual, é a nova realidade. Portanto, há empresas que estão a viver muitas dificuldades ao longo de todo este processo do afastamento físico das suas equipas, dos seus funcionários do local de trabalho. Há empresas que estão
a nascer no meio de todo este desafio. E para tudo isto acontecer, como nós vimos há bocado, um dos nossos convidados da plateia escreveu a internet sempre a dar bandeira. Portanto, mas para tudo isto acontecer, para todo este mundo digital, que acaba por ser muitas vezes invisível a acontecer, há um papel crítico de operadores de telecomunicações. Na verdade, acabam por ser os esqueletos, acabam por providenciar toda a infraestrutura, toda esta capacidade de conexão ou de interligação que nós hoje temos a nível mundial. E sabemos que isto é resultado de avultados investimentos. Nós hoje estamos aqui e vamos, enquanto por um lado os clientes, a sociedade vão procurando formas de como é que podem reduzir os seus custos, trabalhar nos seus orçamentos. Depois há os over the tops e todo este desafio, mas os telcos jogam um papel crucial para tudo isto acontecer e são organizações de investimento intensivos também. Então eu gostaria de começar por ouvir da Felisberta, também conhecida a.k.a. FJ, qual é a visão da MS Telecom e como é que se revê com o comprometimento com a digitalização da sociedade angolana? Muito bem. Primeiro, começar por dizer que há alguns pilares, né, para nós considerarmos uma sociedade digital ou não. Atualmente tem estado em voga, né, vários conceitos, mas, por exemplo, temos a questão do teletrabalho, temos a questão da educação à distância, temos a questão dos negócios digitais, do e-banking, dos pagamentos online, do consumo, né, multimídia. Então, de facto, para que esses pilares possam estar em voga na nossa sociedade e totalmente disseminados, naturalmente, as empresas de telecomunicações têm um grande papel, porque nenhum desses serviços, nenhum desses pilares vai existir se não houver a base. E a base o que é? A base é a conectividade, não é? Que é a responsabilidade das empresas de telecomunicações. Quando vocês me convidaram para falar um bocadinho, estar no Nest Live com este tema, eu fiquei a pensar que a nossa sociedade angolana, de alguma forma, teve a tendência de começar a construir a casa a partir do teto e não a partir da base. Não é? Queremos os serviços digitais, mas aquilo que é base, que é a conectividade em cada casa, para cada usuário, ainda podemos considerar ser muito pobre. Naturalmente, a MS Telecom, tal como as outras empresas de telecomunicações que estão no mercado, tem esse papel de poder disseminar essa conectividade em todo o canto e para toda a gente, para todas as pessoas de Angola, de forma que essas pessoas possam estar confortáveis e com os serviços para poder fazer o uso de toda essa digitalização disponível. Portanto, é visão da MS Telecom contribuir com o Estado, né, para que esses serviços de telecomunicações, essa conectividade de internet possa chegar a todas as províncias de Angola, a todos os municípios, a todas as comunas e a todas as casas, né, de cada angolano. Que não seja um problema, né, para um angolano ter um serviço, por exemplo, de internet, né, e uma internet rápida e fiável, de forma a que possa usar todos esses serviços digitais. Ok, e isso acredito que é um desafio que não é só um sonho, né, para ficar só no papel para uma operadora. Como é que a MS Telecom prevê isto acontecer ao longo dos próximos anos? Bom, a MS Telecom começou já há alguns anos o seu serviço de expansão, né? Em rede de fibra óptica. A MS Telecom, no caso, tem vários backbones a nível de Angola, conectando de Luanda ao Soio, de Luanda a Benguela ao Lubango, em construção do Lubango a Namaqundi. Tínhamos uma rede, portanto, um backbone de Luanda a Malange,
que infelizmente foi destruído por causa das diferentes obras que foram surgindo, né, de reabilitação das estradas. Portanto, nesse momento o grande desafio é manter estes backbones de fibra disponíveis. Nós temos também, além destes backbones conectando as províncias, uma rede metro de fibra aqui em Luanda. Portanto, o desafio agora é manter, porque infelizmente os operadores de telecomunicações tiveram um desafio durante os últimos anos, que é a questão da construção das estradas. De alguma forma, penso que os operadores foram mais rápidos que o próprio plano de construção de estradas do governo. Resultado, depois de muito dinheiro investido na construção destes backbones de fibra óptica, vieram as obras que destruíram grande parte da infraestrutura. Então, um desafio aqui que nós temos é manter essas redes de fibra ativas e depois expandir para os lugares onde ainda não há. Há um conjunto de condomínios, de novas centralidades a surgirem nas diferentes cidades, né, capitais. Então o desafio da MSTelecom é de facto espalhar esse sinal para todos esses cantos. É de facto desafiante, e nós estamos hoje num mundo, portanto, nós referimos na sexta-feira digital passada que hoje o número de internautas, de pessoas ligadas ou com acesso à internet já é equivalente à população mundial de há 45 anos atrás, ou seja, de 1975, a altura em que Angola tornou-se um país livre e soberano. O aumento do número de novos internautas, novos usuários de internet a nível mundial é na ordem hoje de 1 milhão por dia. Quer dizer, todos os dias há mais gente ligada à internet. A internet joga hoje um papel crucial para a educação, para os negócios, e será que os operadores de telecom estão, apesar de todos os desafios, aí na velocidade certa para assegurar que Angola mantenha-se um país competitivo perante este que é o novo desafio da velocidade mundial? Infelizmente eu acredito que não. Eu tive a ver alguns dados do INACOM em relação à questão da evolução no número de subscritores de internet, e comparando um bocadinho, né, com alguns países como Portugal, no qual nós temos um bocadinho mais de conexão, mas também com países como Ruanda, né, que é aqui em África. E de facto nós ainda estamos muito atrás. Segundo os dados do INACOM, em 2019, o número de subscritores de internet eram de 6,8 milhões. Sendo a nossa população de 30 milhões, vamos já excluir na faixa etária do menor e os maiores de 70 anos, mas mesmo assim a cobertura nesta população ainda está em média 50%, não é? 50%. Enquanto que em países a cobertura dos serviços de internet já é praticamente a 100%. Hoje aqui estamos a falar de cobertura de internet, estamos a falar de internet banda larga. Depois, em termos de cobertura de 4G, não é, de internet, segundo os dados, uma estatística que foi lá o índice de digitalidade da economia. Segundo eles, a cobertura em 4G estava à volta de 98%. Portanto, no nosso caso, nós ainda estamos muito atrás. Depois, além de cobertura, temos outras questões, como, por exemplo, o desempenho das próprias redes e depois o preço. Em termos de preço, nós também no Ruanda
Ruanda paga-se 0,5. No final do ano passado pagava-se 0,5 dólares por cada 1 giga, enquanto nós aqui em Angola pagamos 4 dólares, portanto 8 vezes mais. E mesmo em termos de velocidade, em Portugal, por exemplo, são 30 dólares por 100 megabits por segundo, enquanto que aqui em Angola por 40 megabits estamos a pagar 190 dólares. Portanto, os nossos preços ainda são muito altos, e, portanto, fica muito difícil para as pessoas poderem aderir, ter a conectividade para poderem ter a digitalização. Portanto, o nosso desafio aqui como operadores em Angola é, primeiro, cobrir, aumentar a nossa cobertura, melhorar o desempenho das redes, e aqui vamos precisar naturalmente da ajuda do próprio governo, daquelas políticas do Estado, e depois também em termos de preços, tornar a internet banal, tornar a internet acessível a qualquer pessoa, não é? De forma que possamos ter uma sociedade digital. Ok. Eu vou também querer ouvir o Mandela Barros sobre este mesmo ponto. Eu vou pedir a Felisberta para sair, ficar um bocado fora, depois vamos voltar ainda sobre esta grande responsabilidade ou este papel que é a nível de operadores. Será que estamos a ir na velocidade necessária para o desafio que é a digitalização da sociedade? Então, Felisberta, por favor, fica aí desse lado. Voltaremos já a dar continuidade. Enquanto isso, eu vou pedir ao Mandela Barros para se juntar a nós, para falarmos, para dar então continuidade ao ponto. Ok. Eu vou pedir então à Felisberta para só desativar-se temporariamente. O call. E vou chamar então aqui o nosso convidado, Mandela Barros. Mandela Barros, que é o CTO da Angola Telecom, operador incumbente do nosso país, também já há alguns anos a trabalhar neste setor, em vários projetos, certamente que tem grandes desafios. Está com a Angola Telecom já nos últimos 2 anos. Mandela, junta-te a nós. Ok. E de certeza que também alguma coisa está acontecendo. Né? Porque a velocidade de facto é um desafio, a necessidade de investimento no setor da TIC é intensiva, muito. Ouvimos o Felisberta a parte da sua experiência enquanto operador da MST Plano, que é a nível do desinvestimento, né? Porque a coisa vai contra. E nós estamos numa nova realidade. Como é que os operadores vão cumprir este papel, que é digitalizar a sociedade angolana? Mandela, juntas-te a nós? Ou já consegue me ouvir? Já consigo ouvir. Não vejo, mas já ouço. Ok, escrachou um pouquinho, mas estamos aqui para poder contribuir nessa live e dar o nosso contributo. Não sei porque deu uma crachadazinha, mas vamos ver se já podemos a imagem aparecer para poder falar, tá? Ok. Mas eu ouço perfeitamente. Deixa ver se o público confirma. Não sei se alguém pode confirmar se consegue ouvir perfeitamente o Mandela, porque ela assim fica tímida. Ok, está confirmado, tem aí bastantes corações. Tá, deixa eu ver agora só se... Consegue me ouvir agora? Agora eu já estava a questionar como é que era o Mandela. Será que
Vamos lá, estamos aqui para contribuir também. Ok, Mandela. Muito bem. Eu não sei se acompanhaste a última pergunta que fiz a Gilberta Sul. E eu gostaria que tu desses também aqui o teu contributo, né? O Mandela, como eu disse, é o meu convidado que está a representar a Angola Telecom, o operador incumbente e com bastante anos, com bastante infraestrutura por todo esse país e com um papel crítico, quer no processo de digitalização também, como de interligação transcontinental. Vamos lá. Então, na verdade, essa pergunta, como na verdade em Angola, a questão em Angola, como podemos trazer justamente essa digitalização, eu ia só pedir uma permissão sua para a gente dar um histórico, né, de como está o mundo, para depois a gente encaixar um pouquinho da realidade angolana, né? Posso ir por esse caminho, né? Vamos lá. Eu queria chegar até aqui e explicar um pouco para a gente entender. Nas revoluções industriais, nós vamos conseguir ter um panorama de Angola, né? E até vamos nos achar ainda em algumas revoluções, que ainda nós vivemos ainda no desenvolvimento e o mundo já passou por elas e nós ainda estamos nela, né? E nós temos que entender, em primeiro ponto, nós passamos pela primeira revolução industrial, que foi a época da máquina a vapor, carvão, aquela coisa toda, e que trouxe uma grande revolução lá pelo século XVIII e mudou a história, né? Mudou a história. A segunda revolução industrial que nós temos, e a gente vai entender bem, é a eletricidade, petróleo, química, e trouxe, a eletricidade foi uma das grandes revoluções que aconteceu na história da humanidade. E óbvio, a quarta, nós vamos na tecnologia da informação, TI, e nós estamos começando no mundo a quarta revolução industrial, que nós vamos ver realmente grandes tecnologias vindo, a internet das coisas, inteligência artificial, big data, que consegue pegar todos os nossos dados e, por exemplo, entramos no site, entramos em algum lugar e de repente alguém vai lá, a máquina vai dizer quais são os nossos gostos, o que não gostamos, o que é bom para nós. E quando entramos num lugar desse, pensamos que alguém fez uma feitiçaria e está lendo a nossa mente alguma coisa assim. Mas nós precisamos entender uma das coisas muito interessantes de tudo isso. As revoluções industriais, tivemos eletricidade e tivemos internet. Tem determinadas coisas que a gente precisa focar. Geralmente eu vejo em fóruns aqui em Angola, e a gente fala de a quarta revolução industrial, falamos de 5G, falamos da IoT, a gente já começa a pensar lá como está a Europa. E a gente dificilmente se foca na realidade africana. Nós temos que entender que nós temos uma realidade diferente do que vive a Europa, e nós precisamos focar na realidade angolana. E a Felisberta falou muito bem, tem determinados lugares, as pessoas que estão aqui sabem, que nós não temos acesso à internet, ainda é precário. Falando de eletricidade, em alguns lugares é uma luta. Embora, óbvio, já tivemos melhorias significativas em Angola de eletricidade, mas tem muitas coisas que ainda nós precisamos melhorar. Porque telecomunicações sem eletricidade, esquece, é impensável. Quando a gente pensa numa infraestrutura de telecomunicações, um dos primeiros quesitos que a gente tem que entender é a energia, a eletricidade. A eletricidade é a base de telecomunicações, e um dos fatores, óbvio, que se torna caro as telecomunicações em Angola está ligado a esse fator. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos focar o que a África precisa, o que Angola precisa. Nós precisamos de coisas essenciais. A primeira coisa essencial é a infraestrutura. Ou seja, precisamos de mais ligação de fibra óptica, precisamos ligar o país inteiro com fibra óptica. Que esse é um dos fatores que nós precisamos estar trabalhando para que nós alcancemos. A segunda coisa, nós precisamos da experiência do cliente, que é uma realidade que nós todos vivemos, os clientes vivem e cada vez mais nós queremos melhorar. Por exemplo, nós pouco discutimos ainda qual é a experiência do cliente. Para nós lançarmos um serviço, aquele serviço vai e o cliente, olha, deu. O cliente recebeu, a gente não quer saber se muitas vezes foi boa ou não. E é uma das coisas que nós, como angolanos, precisamos focar como um dos temas principais. A terceira coisa fundamental
em termos de acesso, nós pensamos principalmente nas tecnologias 4G. Se a gente for ver a cobertura de 4G em outros países, nós vemos como Brasil, China, o último dado que eles deram era 100% do território, até zonas industriais cobertas por 4G. O Brasil, se eu não me engano, está em 86%, alguma coisa por cento de cobertura. E a nossa estatística, com certeza, é muito menor do que isso. E penso eu abaixo, se a gente for nas províncias, nas comunas. Então, nós precisamos focar nessas três coisas fundamentais. É pensar justamente, nós termos a questão da fibra óptica, a infraestrutura. E a infraestrutura nós colocamos um outro dado muito importante, que seria o compartilhamento dessa infraestrutura. Porque em outras realidades, há um compartilhamento de infraestrutura. E nós aqui, muitas vezes, não pensamos nessa forma de compartilhar a infraestrutura, de tal forma que a infraestrutura compartilhada baixa custo. Pensamos, às vezes, que o compartilhamento de infraestrutura dar vazão ao outro. Eu gosto sempre de tirar um exemplo muito interessante, né? Nós precisamos fazer com que a nossa concorrência, tenhamos concorrência. E isso é um dos fatores absolutos, e esse compartilhamento e essa concorrência levam ao crescimento. Uma vez eu estava, a Boeing fez aniversário, e eu vi um pequeno vídeo que me chamou muita atenção. A Boeing fez aniversário, quem deu os parabéns foi a Airbus. Funcionários da Airbus elogiando a Boeing. E disseram no final, se não fosse realmente Boeing, eles não seriam o que são. Olha só o conceito deles. Eles entendem que são grandes por causa da Boeing. E não dizendo, olha, vamos destruir a Boeing. E muitas vezes o nosso conceito africano tem que mudar. A concorrência tem que crescer para que nós cresçamos, a qualidade de serviço melhore e assim nós consigamos atingir outros patamares. E aí vem de novo o compartilhamento. Compartilhamento não é roubar a infraestrutura do outro. Compartilhamento é as operadoras. Você já tem um caminho, não tem por que eu colocar de novo naquele caminho. Vamos trocar justamente serviços de tal forma que nós, em conjunto, cresçamos e criamos um ecossistema. Não um monopólio, né? Não um cartel, mas muito pelo contrário. Geramos um ecossistema que ajuda ao crescimento do país, né? E a gente vê várias infraestruturas geradas no país, mas a gente é muito isolado ainda e eu creio que isso é um dos pontos. Nós precisamos compartilhar mais para crescer mais. E aí eu vejo que realmente nós vamos dar um pulo muito grande nesse sentido e vamos conseguir atingir mais o usuário final. E o usuário final vai ter mais acesso, o usuário final vai ter mais comunicação, o usuário final vai ter internet mais barata. E assim, sim, imagina duas operadoras compartilhando o mesmo link, pagando energia. Por mais que nós não tenhamos, o custo vai diminuir. E a diminuição do custo vai ser muito bom para todos nós. E essa é a mentalidade do país, a mentalidade da nação. E com certeza, a engenheira falou do Ruanda. Se nós formos ver, eu já vi casos do Ruanda, o compartilhamento no Ruanda é simples. Não é um dilema, uma questão grande como temos em Angola. É simples. E é nessa linha que nós temos que andar. Nós estamos em África e precisamos pensar como africano. Como nós, africanos, vamos realmente atender a demanda africana, não é pensando como o europeu. Não quer dizer que nós temos que chegar lá, nós temos que entender quais são as nossas realidades, o que é que nós temos que melhorar, porque a partir do momento que nós massificamos o 4G, massificamos a infraestrutura de fibra, fizemos realmente isso, imagina se nós, no sexo, as pessoas tivessem acesso à internet. Aconteceria uma grande revolução digital. E é isso que nós temos que pensar. E mudaríamos, olha só, seria um fator de revolução, porque a internet, quando foi na terceira revolução, mudou a sociedade, politicamente, socialmente. Isso dá às pessoas maior capacidade de expressão. E nós sabemos que as redes sociais, os OTTs, conseguem fazer com que as pessoas se expressem melhor, consigam oportunidades melhores, e assim nós incluímos de maneira digital. A minha visão sobre esse contexto, por isso que eu peguei um histórico, né, de Revolução Industrial. Peguei um histórico de Revolução Industrial para nós entendermos aonde nós estamos no tempo e no espaço, né?
Porque a gente, às vezes, tem uma filosofia, vamos isso, vamos aquilo, não está isso, não está aquilo. Os nossos problemas são pontuais, bem claros e resolvíveis. Não é impossível e uma magnitude de dificuldade para resolver, porque as infraestruturas já estão aqui, elas já existem, só que nós precisamos trabalhar nessa vertente, na minha visão pessoal, trabalhar nessa vertente, atacar o compartilhamento e entender que a nossa realidade é dar aquilo que o povo precisa, sem, na realidade, pensarmos num horizonte que não é a nossa realidade. É a minha visão e é o meu contributo para esse momento. Ok, Mandela. Muito bem levantada. E há aqui a questão do Tony Zumba. A questão não, até um comentário que Angola ainda está na segunda revolução. É assim, na realidade, nós estamos em várias revoluções, não só na segunda revolução, nós estamos em várias, né? Nós estamos um pouquinho na terceira, estamos um pouquinho na segunda, estamos, na realidade, de maneira diminuta, tentando chegar na quarta, que a gente ainda não chegou lá, né? E não é o objetivo, a gente tem que pensar primeiro que nós precisamos dar bases, né? Criar bases. E a criação dessas bases vamos levar mais além. E volto a dizer, nós temos a infraestrutura para tal, precisamos usar bem para lá chegar. Ok, um bom ponto. E Mandela, muito obrigado por essa contribuição até aqui. Eu vou pedir para te manteres aí na linha, sair temporariamente. Vamos ouvir a contribuição do Ângelo Gama, que é o meu convidado também um dos outros operadores aqui do país. Estamos a falar precisamente da Angola Cables, que faz também a interligação transatlântica para todos nós. O Ângelo desta vez vai se juntar a nós de certeza, vai poder partilhar aqui a sua experiência. Ângelo, já te ouvi? Ou ainda não? Estou a ver, mas não está-me a ver. Já te ouço. Ok, então, ok. Não, estou a vos ver, mas não sei se me estão... Tu estás embaixo do lençol. Não sei o que é que se passa. Estamos a ouvir perfeitamente, Ângelo. Então, okay. Nós vamos continuando enquanto isso processa, e até porque estamos a falar de telcos, estamos a falar do papel das telecomunicações na digitalização da sociedade angolana, e temos aqui 3 empresas que jogam um papel crucial em tudo isso. Temos a empresa que traz, a empresa que partilha, a empresa que distribui, tudo aquilo que nós hoje tanto almejamos e tanto necessitamos que esteja presente em cada alma angolana. Nos nossos 33 milhões de angolanos, ainda temos uma longa caminhada. Provavelmente hoje já consegue pelo menos estabelecer chamadas telefónicas, e uma parte muito inferior a isso que está ligada à internet. Ângelo, por favor, vamos, enquanto não tivemos, porque aqui pessoas interessadas em ver a tua cara e tu não estás a aparecer, mas vamos ouvir a tua voz. Não sei se está a me ouvir. Não sei se Vamos falando dessa do câmara. Mas posso ir falando. Queria apenas discordar do meu amigo Mandela. Eu acho que nós já passamos a segunda revolução industrial há muito tempo. Somos um país em via de desenvolvimento, mas já conseguimos evoluir um bocadinho mais do que a segunda revolução industrial. Desde 1870 já se passou alguns séculos, e acho que também não seria bom dizermos que estamos agora a entrar, ainda estamos dentro da parte da revolução industrial. Na parte da indústria, não é? Nós já descobrimos a energia elétrica há muitos anos, e não é bom para todos nós que andamos aqui na luta do dia a dia dizer que ainda estamos a tentar realmente entrar
Estamos a entrar ainda para a parte da energia elétrica. As nossas fábricas já são as poucas que temos, mas são fábricas que já funcionam, são fábricas computarizadas, temos algumas linhas de montagem aqui industriais, então acho que a indústria 2.0 já ficou para trás há muito, e já estamos realmente na indústria 3.0 e a tentar entrar, embora com muita dificuldade, na indústria 4.0. Qual era mesmo, enquanto eu tento resolver aqui o problema da minha câmara, Pussy. Ok, muito bem. Ângelo, bem, na verdade, esse foi um comentário do Tony Zumba, que Angola ainda está na segunda revolução. O Mandela só retoqueu que, na verdade, até temos zonas de Angola que podem estar nesta fase da segunda revolução, mas estamos na terceira e em algumas distâncias na quarta. Então, como é que os operadores de telecom podem acelerar a digitalização, a massificação da internet para a sociedade angolana? É assim, os operadores de telecomunicações, as telecomunicações, eu diria que é a espinha dorsal para tudo que seja parte da digitalização. É um meio, as comunicações é um meio em como tudo que é o digital chega até a percepção das pessoas. Então, o papel das telecomunicações gerido e orientado pelos operadores, não é essencial para qualquer transformação digital em qualquer sociedade. E a nossa não ficava aquém disso. Então, se formos procurar saber qual é a importância do digital na sociedade, logo, e se entendermos isso, vamos saber qual é o papel do meio que traz o digital até nós. Então, e aí vamos saber que realmente é fundamental, é essencial, e é por isso que temos em tantos países do mundo, e aqui em Angola não é exceção disso, um protecionismo muito grande dos Estados relativamente ao setor das telecomunicações, quer dos entrantes, quer daqueles que já lá estão, quer das políticas e desta estratégia das telecomunicações de cada um dos Estados. Falando no 4G, na quarta revolução industrial, não 4G, quarta revolução industrial, estamos a ver agora que uma política bem definida e uma guerra muito grande relativamente ao 5G entre os Estados Unidos e as vai provar que realmente as pessoas puderam se abstrair do seu meio de trabalho, ficarem confinados em casa. E aí, as telecomunicações até a casa são as dorsal disso tudo. É a espinha dorsal da digitalização, é uma espinha dorsal, um dos fatores muito mais importantes em todas as economias. E eu diria mais, as telecomunicações permitem transformar uma economia baseada em recursos para uma economia fundamentada no conhecimento. Eu acho que com isso respondi à primeira pergunta, enquanto tento resolver mais uma vez aqui o problema da minha câmara, que não está funcionando. Não há problema, Ângelo, isso vai ser resolvido. Nós estamos a falar do papel das telecomunicações na digitalização da sociedade angolana. Temos aqui representantes das empresas líderes em Angola. Estamos a falar da Angola Cable, com o aqui com o posto do Ângelo.
estamos a falar de Angola Telecom e estamos a falar de MS Telecom. Empresas que lideram estes segmentos acredito. Você já me vem agora? Não é um holograma, né? Então, aqui estamos, olha, o Tony Zumba e acabou de retirar o comentário que nós estamos na segunda revolução. Podemos assim presumir. Então, muito obrigado por iluminar o Tony. E nós dissemos também que telecom é um negócio de investimento intenso e permanente. Como é que a Angola Cables vê esta questão e como é que continua a ter em conta a necessidade de trazer a digitalização para a sociedade ao longo deste processo? Bem, nós em todo o ecossistema das telecomunicações nacionais e internacionais, nós temos um papel que é fundamental. Angola Cables, como as pessoas devem conhecer e saber, não faz o last mile, não faz a última milha, não leva as comunicações até a casa do cliente final. Nós não somos operador do móvel, somos operador fixo em termos de levar com a TV Cabo, com a Zap Fibra, ou comunicações até a casa do cliente final. Principalmente um fornecedor de grossista. Vendemos a internet aos operadores finais, aqueles que têm contato final com o cliente. Eu posso dizer que sobre os nossos pipelines, sobre os nossos canais, as nossas fibras da internet de todo o país, por isso o nosso papel realmente é fundamental no ponto em que nós abrimos as portas do mundo lá fora para Angola. Um outro negócio que nós temos também, além do negócio de internet, é que nós também providenciamos os canais e os pipelines dos canais até lá fora, em termos dos túneis que as empresas queiram fazer. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui em Angola que tem a casa-mãe nos Estados Unidos ou na Europa, então nós providenciamos esse túnel para que essas empresas consigam ligar diretamente à casa-mãe e assim fazer a troca de dados sem terem necessariamente que passar pela internet. O nosso investimento é um investimento diferente dos investimentos normais, porque o nosso principal asset, a nossa principal infraestrutura são cabos submarinos. Nós somos proprietários a 100% do cabo que une, o primeiro cabo transatlântico, sul-atlântico, que une o Brasil a Luanda. Nós temos aqui do nosso Sangane e vamos diretamente até Fortaleza, no cabo Saxo. Pois somos coproprietários do consórcio WAX, um cabo que sai da África do Sul e vai até Lisboa e Londres, com 11 amarrações aqui dentro da África. E depois somos também coproprietários de um consórcio de cabo submarino, de um cabo submarino Monet, que sai de São Paulo e vai até Miami, passando por Fortaleza, onde temos um sócio como a Google, por exemplo, Algar e Antel, nesses cabos. O nosso investimento são sempre grandes, mas também, tendo em conta os avanços tecnológicos e o paradigma tem estado a se alterar, fica mais fácil neste momento para novos pequenos operadores entrantes tenham acesso ao seu próprio par de fibra num cabo desses consórcios internacionais. A tecnologia mudou, temos de antes, meu caso do WAX, não vou entrar muito na parte da tecnologia, mas só para dizer que o WAX, o consórcio em termos de capacidade, tal como no SAD3, cada membro tem uma certa capacidade alocada, que novos consórcios, em termos físicos, cada membro tem um par de fibra seu, da qual pode alocar toda a capacidade que consiga meter dentro do seu próprio par de fibra. O SLTI é dele, ou seja, toda a parte do equipamento, exceto o power feed, exceto a energia que será fornecido ao cabo, é dele. Então ele tem uma controlabilidade muito maior. Isto no nosso negócio. Como é que o nosso negócio afeta a parte da inclusão digital? É muito básico. Por exemplo, nós com esta coisa do confinamento, nós fizemos uma oferta, aqui dentro de Angola,
que seria a nossa responsabilidade social, enquanto empresa, o maior operador internacional de Angola, nós fizemos uma oferta que foi duplicamos a capacidade que dávamos aos fornecedores, aos operadores nacionais. Então esta foi a nossa responsabilidade social. Por quê? Porque com este advento do Covid e o teletrabalho, os hábitos de consumo alteraram-se drasticamente. As pessoas estavam habituadas a acederem à internet a partir do escritório, e tinham os escritórios, as empresas tinham já a sua capacidade reservada, que era aquela ótima para que as pessoas pudessem fazer o seu trabalho. A partir do momento em que o escritório passou a estar dentro da casa das pessoas, então todo esse paradigma mudou-se, e vimos empresas como a própria Unitel, a MS Telecom, a TV Cabo e a Zap Fibra, realmente a terem que se readaptar. E aqui foi uma chamada de atenção, porque além do setor de saúde, o setor de telecomunicações foram aqueles que mais rapidamente tiveram que se adaptar aos novos tempos. Estamos a falar aqui da crise do Covid, aos novos tempos, para dar resposta realmente aos anseios da sociedade. Então o nosso papel é fundamental, para responder a tudo que são os anseios e as necessidades que uma sociedade tenha em termos das telecomunicações. Por isso é que eu questionei logo ao princípio a parte de nós ainda estamos na segunda revolução industrial, nós estamos na terceira, a caminho da quarta. Para chegarmos à quarta, será necessário, isto tem que ser realmente bem visto pelo nosso executivo, não apenas deixar os operadores de telecomunicações ditarem as regras do que será o 5G e a quarta revolução industrial em Angola, mas sim terá necessário haver um abalizamento do executivo e um direcionamento até para baixar os custos deste deployment, destas novas instalações, desse novo investimento. Então terá que haver realmente uma junção, uma parceria público-privada, para que isso seja uma realidade o quanto antes, e com isso ajudamos a alavancar a economia. Existe uma relação muito grande e direta entre a inclusão digital, entre o acesso à internet e o aumento do PIB, de um país, e a diminuição da pobreza. Por isso, acho que precisamos realmente que esta parceria público-privada esteja sempre presente para orientar o setor e para que o setor das telecomunicações faça os investimentos necessários a fim de catapultar a nossa economia e melhorar a nossa sociedade. Ok. Ângelo, eu vou querer que não percas o feeddown do Luís Kidumba, que portanto, fala um bocado que há o anel e a possibilidade de interligar a partir de Cabo Verde, e questiona de facto o que é que está a ser feito para baratear a internet, a população. Ouvimos aqui do Ângelo que foi dobrada a capacidade para os operadores que fazem chegar ao público o final, e para os que nos ouvem, que não estão no mundo das telecomunicações, tanto dizer que a Angola Cable é um operador grossista, é um bocado como o armazém que nós conhecemos ali hoje ainda, e depois há os outros que vão fazendo a revenda, como é o caso da alguma. Nós vamos fazer um curto intervalo para que lavem as mãos, para que reflitam, continuem a preparar questões. O Ângelo vai voltar aqui para poder depois dar continuidade aqui também a alguns palpites. Vamos ainda ouvir Mandela Barros da Angola Telecom, Filiberta de Jesus da MS Telecom, e queremos que não deixem de se adaptar, não deixem de crescer e também de aproximar-se ao próximo normal. Cada ano as mudanças são mais rápidas e a cada década as transformações levam menos tempo. Todas estas zonas e todas estas revoluções, a cada uma que vem é mais curta. Já estamos a falar da quarta e já começamos a falar da quinta. E nós temos aqui empresas que, como foi aqui colocado, são críticas, são as espinhas do sal, como diria a amiga Adelaide Miranda, são importantes,
obrigatórias e essenciais para que haja a digitalização. Então, a pergunta que vai ficar no ar é o que acontece se a tua empresa, olhando para esta mudança toda, o paradigma que vive o país, desvalorização, crise, o que acontece se a tua empresa, Anjo, Angola Cable, se desaparecer? Qual será o impulso para a sociedade e para a digitalização? Esperemos que isso aconteça. Esta pergunta também vai ficar já no ar para Felisberta de Jesus, da MSTelcom, e para Mandela Barros, da Angola Cable. Esperemos de facto que isso não aconteça, diz o Anjo, mas daqui a 5 minutos nós estaremos de volta e contamos com cada um de vocês. Enquanto isso, aproveitem para lavar as mãos, aproveitem para dar um sorriso a alguém e se tiverem com pessoas com quem têm estado, não deixem de dar um abraço, não deixem de cumprimentar e fazer o bem. Nós estamos aqui e até o... A base em termos de infraestruturas de urbanização, se não existe a base que é a energia elétrica, certamente essa digitalização, certamente as empresas de telecomunicações vão sofrer e naturalmente a digitalização não existe. Eu gostaria de levantar aqui uma outra questão que é relacionada um bocadinho com o capital humano. Quando se fala de digitalização, não é apenas a conectividade, os serviços, mas é necessário que o homem, né, o homem nesta sociedade, também esteja pronto para essa digitalização. Então, temos aqui a falar de utilizadores de internet, as competências básicas, né, digitais, não é? De alguma forma, alguns países também consideram a especialização em TICs, não é? Qual é a percentagem, digamos assim, de pessoas especialistas em TICs, e depois também diplomados em ciências, tecnologia, engenharia, matemática. E nesse aspecto nós temos um desafio muito grande. Nós podemos ter até a digitalização, mas podemos ter até o acesso à internet, mas qual é a percentagem da nossa população que está apta para poder usar esses serviços digitais? Qual é a percentagem da população que está apta, por exemplo, de poder usar um computador ou telefone e fazer um pagamento online? Então, nós temos um desafio muito grande. A ministra, a secretária de Estado, Carolina Cerqueira, viu uma notícia em que ela dizia que o analfabetismo em Angola é de cerca de 25%, né? Eu tenho algumas dúvidas nesse valor, né? Mas mesmo que sejam apenas 25%, temos depois o analfabetismo funcional. Portanto, ok, 25% não sabe ler nem escrever, mas há muita gente que supostamente sabe ler e escrever, tem uma 8ª classe, mas digitalmente é analfabeta, né? Nunca teve um computador, nunca conseguiu aceder à internet. Então, tendo essa quantidade de pessoas digitalmente analfabetas, nós não vamos conseguir ter uma sociedade digital. Então, aqui é um trabalho não apenas das empresas de telecomunicações, mas do próprio Estado em si. É algo mais profundo que nós precisamos de ver. Aqui, naturalmente, penso que, por exemplo, em termos de capital humano, as empresas de telecomunicações podem ajudar muito. Por exemplo, essa questão do estudo online, por exemplo. Eu estava aqui a pensar agora com essa questão do Covid-19, as universidades, mesmo estudantes de ensino médio, não deviam ter parado de estudar. Se de facto nós, como empresas de telecomunicações, tivéssemos a capacidade de espalhar o sinal de internet, todos esses estudantes poderiam continuar a ter formações online. Então, de facto, temos aqui um desafio muito grande. Ok. Então, é claro que há um impacto, se hoje a MSTelcom deixar de existir, há um impacto na banca, há um impacto no setor petrolífero, há um impacto na sociedade. Tanto, a pergunta vai continuar no ar, mas temos aqui uma pergunta que Luís Quitumba para Felisberta, que quer saber como é que podem incentivar o Estado a desinvestir nas infraestruturas próprias e terceirizar para os provedores, para os operadores de telecomunicações. Muito boa questão.
Naturalmente há sempre, Kitomba, há sempre aquelas infraestruturas básicas que não podem ser as empresas de telecomunicações a fazer, e isto mesmo são funções do Estado. Como eu disse, por exemplo, a questão da urbanização, e na urbanização o lançar, por exemplo, as infraestruturas básicas, isso deve ser função do Estado. E depois, por detrás, vêm as empresas de telecomunicações para, por exemplo, lançar a fibra e providenciar serviços, né, aos usuários. Naturalmente, penso que o Estado devia ter parcerias aqui com as empresas para que esse custo diminuísse, né, bastante do lado do Estado, não é? E do lado, naturalmente, daquele tanto do cidadão que tem que pagar os impostos para o Estado. Penso eu que as empresas de telecomunicações devem, MS Telecom, por exemplo, Angola Telecom e outras, têm já plataformas existentes em que têm conversado com o Estado, e no sentido de talvez nós como empresa mostrarmos o que é que a nível social podemos fazer para ajudar, porque eu acredito que o Estado muitas vezes não está disponível, entre aspas, para conversar com os operadores, ou não deixa os operadores fazer muitas coisas, porque os operadores querem mais o seu ganho, né, econômico, o seu crescimento, e não tanto aqueles aspectos que são sociais. Algumas coisas, por exemplo, que eu disse, essa questão de apoiar o Estado, por exemplo, naquilo que é o ter as infraestruturas de telecomunicações em serviços públicos, por exemplo, ou nas escolas, né, ou nos hospitais. Normalmente os operadores querem ter os seus lucros, não é? Os seus lucros imediatos, e não tanto querem investir em aspectos sociais para ajudar a sociedade. Naturalmente o Estado vai se fechar um pouco. Então aí devíamos, cada operador, ter também aquilo que se chama o seu aspecto social, né? Ok, eu vou fazer dinheiro, mas o que é que eu posso fazer para ajudar o Estado a chegar cada vez mais a mais população e ajudar, não é, ao crescimento econômico dessas populações mais carentes? Só para vermos que grande parte dos operadores quer ficar nas cidades, não é? São raros aqueles que querem chegar às comunas, por exemplo, não é? Porque nas comunas não tem dinheiro. Agora, naturalmente, para que um operador faça isso, tem que também ter esse apoio do Estado. Os operadores que partilham sim, mas os preços são exorbitantes e fazem com que os outros operadores fazem preços proibitivos, de forma que os outros operadores não consigam fazê-lo, não é? Mesmo que quisessem. Aqui o Estado, naturalmente, além de colocar a lei de partilha de infraestrutura, devia também colocar, regulamentar, né, regulamentar um bocadinho os preços, né, para que sejam acessíveis, de forma que os operadores que não têm essa infraestrutura e queiram de facto partilhar com outrem, possam fazê-lo de bom grado e com preços justos. Então aqui o papel do Estado seria nessa questão de regulamentar os preços. Mas tem havido também boas experiências. Por exemplo, a MS Telecom e a Angola Telecom têm feito a sua partilha. Em princípio, e tem feito bem. Não tem havido reclamações de um lado e do outro, né? Às vezes existem uma ou outra questão de preços, mas no fim de tudo nos entendemos. Então, são experiências. Ok. Então, podemos aqui ver que isso vai acabar por responder um pouco o posicionamento do Mauro, né? Vamos, apesar de todas essas pedras, todos esses bloqueios, os operadores de telco não estão parados, estão a movimentar-se. Uhum. Sim. E a fazer tudo para se manter aqui. As dificuldades que fui levantando não é que nos impeçam de o fazer, nós sempre vamos fazendo, mas infelizmente não vai ser na velocidade que se pretende e muitas vezes não vai ser no custo acessível que se pretende.
não é? Então seria necessário, se nós queremos, porque a questão não é apenas chegar com conectividade, é chegar com conectividade e também a um preço acessível. E para isso esses aspectos, essas pedras que estão no caminho, de facto devem pouco a pouco a ser retiradas. Mas a MS Telecom, como eu disse, desde os finais do ano passado, tem tentado agora atacar um bocadinho aquilo que é o segmento individual, né? B2C, e naturalmente estes serviços pouco a pouco vão chegando cada vez mais a usuários finais que até agora nunca tiveram a oportunidade de ter uma internet fiável em casa. Ok, muito bom ponto colocado aqui, Felisberta. Eu vou agradecer por esta contribuição, por esta partilha de conhecimentos e experiências que certamente aqui os nossos internautas acabaram por beber. Há uma pergunta que vai ficar no ar, porque tanto para quem está fora do setor das telcos ou para quem está fora do mundo que estão os operadores de telecomunicações, há quem diga que Angola Telecom é o Estado, MS Telecom é o Estado, Angola Cable é o Estado. Mas isto é para, em um minuto, eu depois vou lhe pedir, depois do Ângelo Gama, em um minuto para dar um shot sobre isso, antes mesmo do final. Então, certo. Até já, Felisberta. Eu vou então receber o Mandela Barros, da Angola Telecom, que é o responsável pela tecnologia, também o CTO da Angola Telecom, Mandela Barros, que vai se juntar então aqui a nós para então falar conosco o que acontece, o que significaria para nós em Angola se Angola Telecom, uma realidade da Angola Telecom, deixasse de existir amanhã. Portanto, Mandela. Opa, estamos aqui. Cá estamos. Vamos lá. Então está no ar a questão. E eu consigo ver, consigo ouvir. Exato. Perfeitamente. Eu só estou ouvindo você um pouco ruim. Deixa eu ver se o problema está aqui do meu lado ou se está do seu. Ó, pronto? Pode falar? Perfeitamente. Eu ouço perfeitamente. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho o que aconteceria se Angola Telecom desaparecer. Eu gosto de trabalhar muito com histórico, né? Todos nós sabemos que a operadora de Angola, e de repente, assim como o ciclo da vida, né? Tem empresas que estão no ar, tem empresas que estão embaixo, nós acompanhamos isso facilmente, né? Mesmo na transição digital, antes nós tínhamos o MIC, nós tínhamos várias redes sociais e hoje temos o Face. Tínhamos o MSN, por acaso, também como comunicador e sumiu, né? Então, o que aconteceu? A Angola Telecom também viveu um ciclo, né? Um ciclo que, diante do mercado, principalmente do mercado de retalho, a Angola Telecom não é tão conhecida. Mas a Angola Telecom tem algumas particularidades que eu gostaria de deixar claro para o entendimento de todos. Primeiro, um dos cabos submarinos que a Angola tem, o SAT-3, é da Angola Telecom e serve as operadoras como o Movicel, serve a TV Cabo e tantas outras operadoras e até pequenas operadoras que solicitam a Angola Telecom justamente capacidade. Só coloco um detalhe aqui interessante, o Ângelo disse que 80% são eles, mas duvido desses dados, mas em off a gente conversa. Outra... Sim, a gente tem que depois conversar, porque o Ângelo tem uma vantagem em relação a mim, ele dá a última palavra, né? Mas não quer dizer que seja correta, né? Porque ele fala depois de mim, eu não tenho como argumentar, né? Mas tudo bem, Ângelo, quando falar, né? Depois ele se defende, mas eu não vou poder argumentar. Mas tudo bem, vamos em frente. Outra coisa, Angola Telecom tem uma infraestrutura de 7 mil quilômetros de fibra ótica. A engenheira Felisberta falou muito bem, e vocês são um parceiro que realmente nós temos trocado muita experiência e temos compartilhado infraestrutura. E, parece ou não, nós somos um grande exemplo de partilha de infraestrutura, e não um bairrismo ou a defesa própria. Nós temos realmente partilhado infraestrutura. E Angola Telecom, se desaparecer, tu tem 7 mil quilômetros a menos, e eu garanto que as operadoras
vão ter grandes problemas, porque não vão aceitar partilhar a infraestrutura, ou será caro demais, porque alguém vai cobrar caro demais e não vai aceitar compartilhar a infraestrutura. Pronto, isso é só para dar o entendimento. A parte da voz também, nós vamos ter uma quebra. A Angola Telecom, outro detalhe que Angola Telecom, eu estou 1 ano e meio na Angola Telecom, nós temos investido, e até só para colocar um ponto em relação a engenheira Felisberto, eu acho que ela me entendeu mal. Eu disse temos fibra, né? Óbvio que o acesso, eu falei em 4G, porque África, por que eu falei tanto em 4G? A África tem um cenário diferente, não é um Brasil, até o Brasil tem as suas diferenças, não é uma Europa. Europa, você chega em qualquer rua, tá asfaltada, tem condutas, tem tudo, tá tudo direitinho. E nós não, ó, nós sabemos que as nossas ruas são de terra e aquela coisa toda, daqui a um mês vai passar alguém, vai querer cavar, o vizinho vai querer colocar um poste. Então é diferente, e por isso que eu falei do 4G, né? A gente investiu no LTE, que é uma das soluções que vai atingir e vai ser justamente para dar a demanda de internet e digitalização que o nosso continente, o nosso país precisa. E Angola Telecom também tem investido nesses últimos tempos, numa rede LTE, em que Luanda é coberto por LTE, e nós já temos vários clientes cobertos por LTE, nós temos Cabinda, nós temos o Ambo, nós temos Lubango, e a nossa rede LTE tem crescido muito. Por quê? A Angola Telecom tem adotado a visão de crescer nessa área, entender a tendência e mudar a mentalidade. Óbvio que não é do dia para a noite, não é do dia para a noite que todo mundo vai notar. A Angola Telecom voltou no retalho. E nós temos também servidos a clientes empresariais. Então, tudo isso sumiria do panorama do país, e muitas operadoras que servem hoje a Angola Telecom não teriam o que tem. Então, só para notarem, muitos funcionam, estão com a Angola Telecom, e a gente realmente favorece que essas operações de muitas operadoras realmente funcionem. E mais uma vez, quero repetir, agradecer a Mestelcom pela boa parceria que nós temos de partilha de infraestrutura e fazer com que as telecomunicações de Angola, na realidade, se torne uma infraestrutura realmente que nós queremos que as coisas avancem e partilhamos para que as coisas realmente tomem um outro nível, tá? É mais ou menos isso, e essa questão que a Angola Telecom desapareceria, o que aconteceria, tá ok? Ok, Mandela. Tem aqui duas questões do nosso público interessante, e penso que a grande beleza deste trabalho que vocês, enquanto operadores, estão a desempenhar nesta revolução é isto, é que nós antigamente assistíamos na televisão os debates e questionávamos cá em casa sem poder tocar na pessoa que está a falar. Hoje nós vemos aqui as perguntas a caírem diretamente e que temos que responder. Portanto, isso tudo muda o nosso comportamento, muda a nossa postura, e é o grande ganho de todo este processo da digitalização da sociedade. E há duas perguntas aqui que eu gostaria que tocasses rapidamente. Uma é se a MS Telecom, foi colocada pela Neuza Pinho, se a MS Telecom e a Angola Telecom se são a mesma coisa. Olha, gostaria que o fosse, mas não são. Gostaria muito, né? Mas não são. Né? São operadoras diferentes. Até a própria fundação da MS Telecom teve um destino totalmente diferente, que é o ramo petrolífero, e a Angola Telecom teve outro destino, né? Mas não são as mesmas empresas, são empresas distintas, e que, com certeza, essas empresas, nesse processo mesmo de relançamento do mercado, eu digo, em minhas palavras, relançamento, porque eu creio que começa a se adotar uma mentalidade diferente em Angola, e vai ter que acontecer, mais cedo ou mais tarde, justamente essa liberalização das telecomunicações e esse crescimento. E eu tenho quase certeza que tanto a MS Telecom quanto a Angola Telecom vão jogar esse papel primordial para o que vai acontecer no futuro das telecomunicações em Angola. Pronto. Ok. A outra pergunta, que é do Bibo, é o que é LTE, né? Eu até podia colocar no gosto. LTE como confunde, né? Como LTE é o quê?
Alguém já colocou ali o termo, até o Nelo me ajudou, Long Term Evolution. Na realidade, o LTE é uma das designações, a designação que nós vamos falar sobre o 4G. Quando nós falamos de 4G, é falar que a Angola Telecom também comercializa 4G. Aí alguns perguntam, a Angola Telecom comercializa 4G, não é uma operadora móvel, como é que pode? Ou está interligado? Não. A tecnologia 4G, na realidade, ela não necessariamente está ligada à telefonia móvel, né? Nós temos o SIM card também da Angola Telecom, que você pode colocar em telefones que tenham justamente capacidade para 4G, mas nós trafegamos nesse SIM card dados, e esses dados justamente fornecem internet para os usuários, ou você usando uma CPE ou usando o telefone. Então, o que nós temos? Nós temos as nossas BTS que irradiam numa localidade. Se você tiver a tua CPE com o nosso SIM card ou telefone com o nosso SIM card, você tem acesso a dados onde você estiver, no raio de cobertura onde tiver uma das nossas torres. Ok, perfeito, uma boa explicação, acredito, mas o Nelo Vivo questionou... A minha voz está perto, eu não sei porquê. Deixa eu só mexer aqui rapidinho, peraí, Cus. A minha voz está um pouco... o áudio está horrível. Pode falar. Ok, já consegue ouvir muito? Consegue ouvir bem? Perfeito. Ok, o Nelo Vivo, ele questionou se a LTE, acredito que foi, se apenas é somente para empresas? Não. É tanto residencial, retalho ou quanto para empresas, né? Qualquer uma dessas duas áreas nós fornecemos a internet LTE da Angola Telecom, tá? E temos a cobertura quase Luanda toda, tá? Ok, perfeito. Então eu vou agradecer, Mandela, pela contribuição. Acho que foi bastante decisiva, deu para dar aqui muita contribuição. Eu deixo no ar com a pergunta, né? Porque aqui há várias vezes, ainda agora o Antônio Dia dos Santos que o nosso Estado é que deveria ser o proprietário da infraestrutura das operadoras, dos serviços à partilha. Ok, é uma questão, é um ponto de vista. Isso é um ponto de vista, mas há a questão que ficou no ar, já no Felisberta, depois vocês vão ter um minuto para essa questão. Onde é que termina a Estado, onde é que começa a Angola Telecom, onde é que termina a Estado, onde é que começa a MSLcom, para quem não está nesse setor, olha para estas empresas como Angola Cable, como empresas do Estado, e falamos aqui no Estado. Então fica aí um minuto, eu vou fazer subir agora o Ângelo Gama, que está aqui agora no corredor, onde ela até já vai ter a oportunidade agora de falar depois do Ângelo, então o Ângelo vai ter mais cuidado, não vai atirar nenhuma quizada. Tá bom, obrigado. Ok, obrigado, Mandela, até já. Ok, então nós temos este grande desafio, os operadores, como nós temos na primeira metade deste live, têm que continuar a investir. Se um operador de telecomunicações trabalha na base de um investimento intenso e permanente. Não há como um operador de telecom sobreviver sem investimentos. Portanto, apesar dos ganhos que possa ter, mas sem um permanente investimento não consegue manter-se vivo. E por outro lado, temos o público, o cliente final, que quer redução de custos, que quer acesso, disponibilidade. E aqui este jogo, quando a faturação dos operadores, de forma geral, vão caindo a cada ano com a introdução da própria revolução digital que traz. Ângelo, estou a tentar pôr-te aqui em linha para poderes dar aqui a tua parte. Acho que vamos lá ver se o Ângelo dessa vez consegue subir. Estamos agora a usar um escadote digital.
para trazer aqui o Ângelo mais uma vez e dar aqui. Vamos então perceber o que a Angolana digital, o desaparecimento da Angola. Muito bem. Como pertence a Angola Cable, já te ouço, Ângelo, ainda não te vejo. Okay. Enquanto isso, há uma pergunta, pronto, já te poderia responder, mas vamos deixar depois para o Mandela, quando aparecer no seu 1 minuto de responder, se a Ango Rascom pertence a Angola Cable, a Angola Telecom, desculpa. Portanto, isto já é questão da quarta ou da terceira operadora móvel. Muito bem, Ângelo. Bora lá. Estão a ouvir? Novamente, ouvir, demora algum tempo até que a imagem, mas já estou a ouvir. Então, qual é que era a questão que ficou pendente sobre a importância da Angola Cables e o que é que acontece se a Angola Cables vai desaparecer? Exatamente. Se a Angola Cable desaparecesse amanhã, o que significaria para a sociedade angolana que nós queremos digitalizar? Então, sendo esse tema realmente a importância das telecomunicações para a digitalização da sociedade angolana, e sendo a Angola Cables o backbone, e eu aqui, para responder um bocadinho aquilo que o nosso amigo Mandela disse, Angola Cables é também um consórcio, é uma empresa que é formada pelos principais operadores de telecomunicações do país. Então, o próprio Mandela, sendo o CTO da Angola Telecom, ele é um bocadinho ele é o acionista principal da Angola Cables, e os números não mentem, os números estão aí. Quando o acionista quiser ter acesso aos números, é só pedir, que nós teremos todo o prazer em facultar ao acionista os nossos números da nossa capacidade alocada e a ser utilizada. Isso para dizer o quê? Para dizer que a diferença, ou não sei se as pessoas sabem, a importância dos cabos submarinos no mundo versus todo outro tipo de transmissão. Os cabos submarinos têm somente 99% de toda a transmissão internacional que passa no mundo, passa sobre cabo submarino. Então aqui podemos ver que realmente os cabos submarinos têm um papel crucial e essencial em todas as economias, quer de Estados desenvolvidos, quer de Estados em vias de desenvolvimento. Se Angola Cables desaparecesse de Angola, Angola Cables foi formada mesmo nesse sentido, no sentido de tendo em conta os novos investimentos e a estratégia que havia do setor em Angola ter um papel mais ativo na gestão de cabos internacionais. Então surgiu a ideia da Angola Cables realmente para gerir toda essa infraestrutura da qual o setor haveria de investir. E eu digo aqui a diferença entre o setor e o executivo, porque foi realmente o setor das telecomunicações onde temos empresas privadas e temos empresas públicas que participaram nesta empreitada, digamos assim. Então daí, retirar Angola Cables do mercado, desde que não se retirasse infraestrutura, teria-se que arranjar uma outra organização para fazer essa gestão. Não sei se já apareci, continuo sem aparecer. Não, pá, estás faceless. A Neuza Pinho já perguntou porque é que não se vê o Ângelo Gama. Eu penso que estás mesmo faceless. A próxima vez eu faço aqui uma colagem da tua foto ao lado de mim, então não. Não sei. Ok. Vou sair para voltar a entrar. Ok, penso que será ideal. Ok, faz aí uma saídazinha, um escape. Ok, e vamos lá ver se conseguimos desta vez ver Ângelo Gama. Ok, já fiz o convite para o Ângelo Gama. Entretanto, há aqui questões sobre qual é o propósito de cada um destes operadores, tanto colocadas pelo Jorge Cipriano e também a Angola Rascom pertence à Angola Telecom. Ângelo, bem, vou ter já pode falar. Ok, não sei o que é que se passa com esse lado. Bem, então acho que com isso ia dizer mesmo que nós, se Angola Cables desaparecesse, haveria-se de criar novamente uma outra instituição, uma outra empresa, uma parceria pública ou privada, como é o caso da Angola Cables, para fazer a gestão, porque se a infraestrutura existe e a infraestrutura serve o país, então alguém tem que gerir.
nós podemos dizer que neste momento, em termos do skill set, em termos do conhecimento adquirido ao longo desses 8 anos a gerir cabos submarinos, temos um NOC, um centro de monitorização e controle da rede, da operação da rede, que nos permite gerir o nosso cabo próprio, que é o Saxo, que vai entre Luanda e Fortaleza, a 100% só com o nosso pessoal. Então foram muitos anos de formação, foram muitos anos de treino, muitos anos de pesquisa e investigação, que nos permitem hoje, temos um centro de monitorização e da rede, da nossa infraestrutura, que nos permite gerir todos os nossos 3 cabos, a participação nos nossos 3 cabos em que nós estamos. Nós hoje estamos em condições de realmente gerir quase todos os cabos que existem no mundo. Inclusive fizemos uma proposta, aparecemos nós, o NOC do WACS, o WACS que é um dos maiores consórcios que existem, temos nós os gestores do NOC do WACS, tendo em conta todo esse know-how que fomos adquirindo ao longo desses anos. Eu acho que a desaparecer, para resumir, a desaparecer Angola Cables teria que se arranjar uma outra empresa com um outro nome, porque a função e a necessidade continuam a existir. 99% das comunicações no mundo passam sobre cabos submarinos, 80%, o nosso amigo Mandela continua a disputar esses números, mas vai entre 70% e 80%, não sei até onde é que a Angola Telecom conseguiu chegar, passam sobre a nossa infraestrutura, por isso pouco sai da Angola via satélite, e este pouco realmente é uma ínfima parte de toda a informação que passa pelo SAT3 e os nossos cabos, o SAX e o WACS. Então, a não existir Angola Cables, terá que existir uma outra empresa com outra denominação, mas a fazer a mesmíssima coisa. Nós somos fundamentais e vitais para todo o ecossistema das telecomunicações no país. Agora, podia-se passar essa função da Angola Cables para um outro operador, desde que, claro, todos estivessem de acordo, uma vez que somos uma empresa representada dos principais operadores de telecomunicações no país. Deixe-me só fazer aqui, não sei se o Cussi vai me deixar, fazer um comentário relativamente ao compartilhamento. Foi assim que o nosso amigo Mandela disse, e foi assim que a engenheira Felisberta, minha amiga Felisberta, também falou, a partilha de infraestrutura. E houve aqui alguns comentários que eu fui vendo, alguns comentários que falaram precisamente que deveria ser uma obrigação do Estado. Eu tenho uma opinião muito própria e característica relativamente a esta temática. E eu não sou a favor em que seja obrigatório e que haja uma lei que obrigue as empresas a compartilhar infraestruturas de telecomunicações. Eu não sou a favor. Porque se um operador de telecomunicações tiver dinheiro e recursos suficientes para construir a sua própria infraestrutura, então que o faça. Eu sou a favor é que o Estado cria um ambiente de negócios de tal maneira propício e homogéneo que impossibilite a criação de monopólios. Isso sim. Se não houver monopólios, se haver um acesso equitativo e equilibrado ao negócio das comunicações no país, obrigatoriamente os operadores terão que concorrer, não é, na otimização de custos, porque o preço vai ser um fator fundamental. O preço final ao cliente será um fator fundamental. E aí sim, quando nós começamos a ver dentro do país 2, 3 grandes operadores de telecomunicações móveis, sobretudo móveis, já que somos um país com poucas infraestruturas físicas móveis, vamos ver realmente que o preço vai baixar e os operadores vão se preocupar, agora sim, nesta altura sim, com o custo da manutenção da sua infraestrutura. E naturalmente vão começar a pensar em partilhar quer a rede, quer as torres e quer toda a rede de dutos e mesmo os pipelines de fibras que têm instalado, para diminuir o seu custo. Porque quando entramos aqui em Angola, quando as margens de rentabilidade começarem a baixar significativamente, porque as empresas estão a operar com a mesma qualidade de serviço no mercado, não é? Então vamos começar a entrar numa guerra de preços. Quem ganha no final é o cliente. Uma das coisas que nós ainda temos aqui em Angola, e que é um fenómeno que está a ser alterado um pouco por todo o mundo, é relativamente ao pré-pago e o pós-pago. Não é? Os clientes móveis
um pouco pelos países mais desenvolvidos, estão a ser naturalmente deslocados, não é? Deslocado para o pós-pago, pela assinatura mensal. E dentro desta assinatura mensal tem um pacote, uma panóplia de produtos e serviços bem já incluídos nesta assinatura mensal, porque isso vai permitir fidelizar o cliente. Um cliente pré-pago não é um cliente fidelizado. Então nós, como ainda temos monopólios aqui em Angola, em termos do serviço dos operadores de telecomunicações, então os operadores ainda não estão preocupados na fidelização do seu cliente, porque sabem que eles não têm alternativa para onde ir. Então este sim tem que ser o papel do Estado, tem que ser o papel do nosso governo em criar este ambiente do negócio homogéneo, que permite facilmente a qualquer operador nacional ou internacional entrar no país e fazer negócio. Aí não vai ser necessário legislar sobre a partilha de infraestrutura. Naturalmente, quem já está aqui a funcionar e a trabalhar vai ter que para compartilhar a sua infraestrutura para reduzir o seu custo e com isso baixar o custo final, o custo com o cliente final. Continuam sem me ver, mas infelizmente são os constrangimentos. O bom é que conseguimos te ouvir. Acredito que isso é propositado para lembrar o tempo do telefone tradicional, né? Aquele era só discar. Alguns até punham um cadeado para ninguém usar, mas fomos descobrindo formas de quebrar o código. Ângelo, há aqui uma questão do Mauro Ramos. Se existe de facto uma necessidade de haver do Angonix e o XP, se o país precisa de ter dois concentradores nacionais. O Brasil tem 4. XBR, NIC-BR, a França tem 2. Mais uma vez, o que se passa é que nós vemos o negócio das comunicações como uma coisa muito patriótica, como uma coisa muito nacional. E não vemos, ou melhor, vemos o setor, não vemos como um negócio. No dia em que passar a ser visto como um negócio, não é? Então vamos ver que quanto mais melhor, quanto mais internet no país, melhor. E quanto maior a oferta, menor o preço. Não é? Realmente nesta fase não existe, porque a capacidade total aqui em Angola ainda é muito reduzida face ao que se usa, e nós temos esse acesso a essas informações, as capacidades nos grandes países do uso de internet. Ainda não faz sentido ter 2 XPs aqui em Angola, mas também não faz mal, desde que os dois estejam interligados entre si. Os dois têm que estar interligados entre si. O que se passa é um bocado da tradição, do passado. Quando o Angola Cables entrou, já havia um XP, houve a tentativa de se criar um único no mercado, de se criar um único XP, não resultou, e então, como Angola Cables tem uma presença muito forte nos principais XPs do mundo, é o nosso métier, é o nosso negócio, então achou-se por bem também criar uma contraparte da nossa parte, uma contraparte aqui em Angola, de um XP para o qual nós possamos, quando entramos no XP internacional, por exemplo, nós temos ligações a NIC-BR, a Frankfurt, Amsterdão, em França, Portugal, Espanha, Madrid e tudo mais, trocar com a nossa parte, para não nós ligamos ao vosso, vocês também ligam ao nosso aqui em Angola. Então houve essa necessidade. Se é benéfico ou não, acho que isso não é um grande problema, e não é por aí que a coisa que vai torcer. Também é uma pergunta muito interessante que está aqui, que me apraz responder relativamente a que é que nós não estamos no SAT3. É a mesma coisa, tem a ver com o histórico. Quando Angola Cable surgiu, já havia gestão do SAT3 há muitos anos a ser feita pela Angola Telecom. Nós tentamos já por algumas vezes falar com o nosso acionista maioritário, a dizer que não havia necessidade em que essa gestão fosse repartida tendo em conta o nosso know-how e aquilo que nós fazemos. Ainda estamos em negociações, mas também para dizer que um cabo submarino tem pouco mais de 20 anos de vida e infelizmente o nosso SAT3 está a chegar a esse fim de carreira. Poucos anos ainda de resto um SAT3 para existir, e já é tempo de nós, ou o setor, começar a pensar que realmente é preciso reinvestir no novo cabo submarino. Não podemos ficar parados a olhar o SAT3 a chegar ao seu fim de vida e ficamos dependentes apenas num único cabo que sai de Angola para a Europa. Nós temos que pensar que
Angola é servida pela região de IMEA é tudo que é Europa, Middle East e África. Então, este é a nossa principal eixo de negócio, então temos que realmente estamos ligados, até porque estamos dentro do mesmo fuso horário, temos que realmente estamos ligados dentro dessa região com mais de uma saída, porque se ficarmos só dependentes de um único cabo, sabemos que mesmo com 2 cabos, já houve este ano corte simultaneamente nos 2 cabos, um único cabo para a Europa, vamos ficar realmente em mais lençóis. Ok, Ângelo. Então, em 1 minuto, e entre outras coisas, dentro desse 1 minuto, a questão, podemos pensar que no futuro vamos ver o Angola Cables como operador móvel? Não. E aí eu tenho uma opinião também muito particular relativamente a isso. Eu acho que o mercado em Angola, com o advento da entrada dos novos operadores móveis que estão a entrar, ficará mais ou menos resolvido. Se eles entrarem, se tiverem esse poder econômico para fazer os investimentos necessários. Não podemos esquecer que Angola é um país muito grande, tem uma superfície territorial muito extensa, e cobrir todo este território com 4G, com 5G, ainda é um investimento avultado. Daí que era necessário haver uma parceria com o Estado, quer para resolver a questão realmente dos investimentos, quer para resolver a questão dos impostos a pagar e tudo mais, já que quem investe em telecomunicações, na infraestrutura de telecomunicações, está a ajudar sobremaneira também o próprio Estado a reduzir os seus índices de pobreza. Então acho que aí devia haver realmente alguma parceria com o Estado para reduzir um pouco a carga fiscal e fazer com que fosse um bocadinho mais atrativo as grandes operadoras e as grandes empresas de virem investir em empresas de telecomunicações aqui em Angola. Nós, relativamente ao móvel, acho que não, Angola não será um mercado para nós, mas uma vez que estamos lá fora, uma vez que já temos um footprint muito grande em tudo que é estrangeiro, eu acho que sim, seria uma oportunidade, até para diversificar a nossa economia, de termos uma empresa grande lá fora, se for essa a intenção dos nossos acionistas, ter uma empresa grande lá fora, que faça dinheiro e faça negócio lá fora, e com isso até ajudar a diversificar a nossa economia, trazer um bocadinho de divisas, não somente o petróleo ou os diamantes, mas também algumas divisas em termos de serviços de telecomunicações no estrangeiro. Ok, Ângelo. Já aqui ao tira mata, e a tua resposta aqui é mesmo só sim ou não, o decreto presidencial número 166/14 de 10 de julho pergunta à família Praia se está ou não a ser está em vigor. Isto é sobre a partilha das infraestruturas. Sim ou não? Existe reuniões periódicas que são mantidas no INACOM sobre a partilha das infraestruturas. Existe uma empresa, Antoche, privada, e aí é que deve ser, que foi formada precisamente para ter alguns chats e algumas experiências que estão a ser feitas nesse sentido. Mas uma vez, como eu digo, eu tenho uma opinião particular sobre isso. Eu acho que o governo não deve regulamentar, se eu forçar as empresas a partilhar infraestruturas, tem que deixar que o mercado evolua para esta necessidade. E o governo tem que ditar o preço final ao utilizador. E com isso obrigar as empresas a elas próprias irem para partilhar infraestrutura para baixarem os seus custos. Muito obrigado, Ângelo, por essa visita e por esse 1 minuto. E só a última. Angola Cable é ou não é a mesma coisa para quem está fora deste setor? Não é o quê? Desculpa. Angola Cables e o Estado é uma empresa do Estado ou não? Angola Cables é uma parceria público-privada que tinha, isto é um dado público, 51% da Angola Telecom, mais uma participação de 9% da MS Telecom, são empresas 100% estatais. Agora, com a aquisição do executivo de mais 25% da Unitel, então a Angola Cables passou a ter, e a Unitel sabemos que tem uma porcentagem de quase 30% dentro da Angola Cables, então passamos a ter uma representação direta e indireta do Estado dentro da Angola Cables,
que chega a ter praticamente os 70 e tal por cento, 80%. Então, temos então a maior parte de capitais públicos e uma ínfima parte de capitais privados. Ok, Ângelo, muito obrigado. Obrigado por ter aceito este convite. Eu vou dar 1 minuto ao Mandela e depois 1 minuto à Felisberta para fecharmos então este tema, e voltaremos a fazer novos convites porque tem muito para dar e nós vamos ter que considerar mesmo continuar a partilhar, porque é isto que esta sociedade digital angolana precisa: partilha do conhecimento, a partilha de infraestruturas, a partilha da internet. Disponham sempre, estarei sempre aqui quando vocês precisarem de mim. Tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, até já. Ok, nós vamos então dar agora 1 minuto ao Mandela, que já foi aqui colocada uma questão sobre se Angola Rascom é Angola Telecom. Eu não vejo o Mandela aqui no... Mandela, se estás aí, por favor, faz o pedido. Mas nós, para ganharmos tempo, vamos avançar já com a Felisberta, que está disponível, enquanto o Mandela trepa as escadas. E aqui a questão que foi deixada no ar para a Felisberta, acredito que vai dar aqui no seu minuto, antes de nós fecharmos então a sexta-feira digital aqui no MS Telecom Oficial. Já sou eu? Felisberta, bem-vinda mais uma vez. Exatamente. Em 1 minuto eu queria trazer mais polêmica, né? Depois de ter ouvido aqui o Ângelo Calma em alguns aspectos. Mas pronto, temos que terminar o live. Havia uma pergunta na questão da participação do Estado, né? Na Angola Telecom, na MS Telecom. E isso lembrou-me de uma frase que diz: está tudo interligado. Está tudo interligado. E já está tudo Angola digitalizado. Telecom é Estado, MS Telecom é da Zona Angola e é Estado, e daí a polêmica em algo que o Ângelo Gama disse, né? Que ele diz que na opinião dele, se um operador tiver dinheiro, pode investir, construir a sua infraestrutura. A grande questão é que no final do dia, esse dinheiro de todos os operadores é do Estado. É do Estado. A Angola Telecom, quando investe, na realidade não é só dinheiro, é o dinheiro do Estado. A MS Telecom, quando investe, é o dinheiro do Estado. E deixa-me dizer que a Unitel também, que investiu muito na infraestrutura, né, de telecomunicações em Angola, tem a MS Telecom de um lado, tem a Unitel do outro lado, mas na realidade todo o dinheiro que foi usado para construir essas infraestruturas é do Estado. Claro, se vier um operador que de facto seja totalmente independente, com seu próprio dinheiro, e invista na sua infraestrutura, ok. Mas no cenário atual eu não sei, né? E depois houve uma outra questão, infelizmente, pronto, já temos que terminar, mas a questão da necessidade de se investir num novo cabo submarino. De facto, os cabos que nós temos atualmente estão a envelhecer cada vez mais, mas será que nós tivemos o retorno no investimento nesses cabos? Portanto, vamos investir mais dinheiro e o retorno nos cabos existentes. Pronto, enfim, mas está tudo interligado. Ok, muito obrigado por essa precisão. Há aqui uma questão que não posso deixar de escapar, estaremos nós a ver a MSL como um operador no futuro, a médio prazo, de telemóvel? Infelizmente, daquilo, pronto, as licenças que o Inacom tem, né, a licença que a MS Telecom no momento tem é a licença, não é a licença universal. Portanto, a licença universal é que dá tanto o poderio de se poder investir numa infraestrutura móvel. E eu, sinceramente, acredito que todos os operadores deviam ter licença universal. Quem quisesse optar pela rede móvel, fosse pela rede móvel. Quem quisesse só pela rede fixa, fosse pela rede fixa. Tendo em conta que a MS Telecom não tem no momento, não tem essa licença universal, pelo momento não nos vemos ainda a investir numa infraestrutura de telemóveis. No entanto, o futuro dirá, podemos talvez entrar aqui em parceria com alguma outra empresa e podemos aqui criar um quinto operador, né, móvel. Mas no momento não é ainda nosso objetivo. Ainda temos que lutar aqui em pôr fibra óptica em cada casa no Catambor. Ok, muito obrigado, Felisberta.
Obrigado por aceder ao nosso convite, aceitar este convite aqui no Sexta Digital do MST como oficial, e contamos consigo em próximas ocasiões. Obrigado pelo convite. Força. Ok, muito obrigado. Até já. Ok, vamos lá ver se o Mandela consegue trepar essa escada agora para dar o seu último minuto. Muito bem. Ok. Mandela já está. Ainda não, mas estou a ouvir. Então, como tens 1 minuto, força. Ok, ficou a pergunta no ar para se Vamos lá. ou não é Estado. Como eu não posso dar histórico, como eu gosto de fazer, óbvio que agora a Telecom é Estado, sim, né? E é uma operadora que realmente é do Estado. Foi a primeira. E um detalhe muito interessante, só para dar um pedacinho. Uma das coisas que as empresas saíram vadas, né? E como é a MS Telecom, outras empresas, a visão agora, e eu concordo muito com a visão do Estado, eu corroboro, não porque lá estou, mas porque eu vejo que é a melhor visão, eu acompanhei no Brasil, é de privatizar, como muitas empresas vão privatizar agora. Ok, obrigado, Mandela. Eu quero agradecer por ter aceito o convite e contamos consigo em próximas oportunidades. Muito obrigado, estou aqui.